Josué capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Avém, no lado leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fadigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão, para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor, e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás para com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face? Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso, os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: Há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele e tudo o que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel. Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá, e ele trouxe a família de Zerá, homem por homem, e Zabdi foi apanhado. E ele trouxe a sua casa, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizeste, não o escondas de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shekels de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shekels, eu os cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda, e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel apedrejou, e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia. Josué capítulo 8. Ai é tomada e destruída. E o Senhor disse a Josué: Não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta, sobe até Ai. Vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Somente o seu despojo e o seu gado tomareis para vós como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade, por detrás dela. Então Josué se levantou, e todo o povo de guerra, para subir contra Ai. E Josué separou 30.000 homens fortes e valentes, e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: Vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados. E eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade, e sucederá que quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos de diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade, pois eles dirão: Eles fogem diante de nós como da primeira vez, por isso fugiremos de diante deles. Então levantar-vos-ei da emboscada e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregá-la-á nas vossas mãos. E será que, quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada, e permaneceram entre Betel e Ai, no lado oeste de Ai. Mas naquela noite Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo, e contou o povo, e subiram, ele e os anciãos de Israel, diante do povo até Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se e chegaram diante da cidade e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai. E ele tomou cerca de 5.000 homens e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, e ele e todo o seu povo em um tempo determinado, diante da planície.
Mas ele não sabia que havia homens deitados em emboscada contra ele na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los. E elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar, e logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, eles viram, e eis que a fumaça da cidade subia até ao céu, e eles não tiveram forças para fugir nem por este, nem por aquele caminho. E o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado, e eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel e os seus anciãos e oficiais e os seus juízes ficaram de pé deste lado da arca e naquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio, metade deles de frente para o monte Gerizim e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas as que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos,
e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Josué capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho, velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós? E de onde vindes vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede, ele está seco e está mofado. E estas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas. E estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver, e os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Séfira, Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel, e toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso agora não podemos lhes tocar. Isto lhes faremos: nós deixá-los-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. E Josué os convocou, e ele lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso, vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira, e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: Porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés,
que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós, que fizemos isto. E agora, vede, estamos na tua mão. Como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia, Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até este dia, no lugar que ele escolhesse. Josué capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. Ora, sucedeu que, quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles, ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa e nos salva, e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do Jazer? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo o Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: Rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás.
Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: Abri a entrada da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: Aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: Não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede fortes e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que na hora do pôr do sol, Josué ordenou, e eles os desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E naquele dia, Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu o seu rei por completo, e eles e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué, e com ele todo o Israel, passou de Maquedá até Líbina, e lutou contra Líbina. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Líbina e com ele todo o Israel para Laques, e acampou contra ela, e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laques na mão de Israel, o qual a tomou no 2º dia, e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo que havia feito a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laques Josué passou a Eglon, e com ele todo o Israel, e eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia, e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laques. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo o Israel, até Hebrom, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo o Israel, para Debir, e lutou contra ela. E ele a tomou junto com seu rei e todas as suas cidades, e eles as feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebrom. Assim também fez a Debir, e ao seu rei, como havia feito a Líbina e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza,
e toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal.